Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E hoje vamos dar um geralzão em algumas tabelas fixas que nós temos aí no mercado de milhas, né? Então, para quem está caindo aqui de paraquedas e nunca ouviu falar sobre o conceito de tabela fixa, né? São algumas emissões, né? De passagens em que eles têm o valor fixado, né? Então, sempre aquela rota ali, naquela determinada companhia aérea que usa tabela fixa, vai ser aquele mesmo valor, independente do ano, do período do ano. Então, posso, às vezes, comprar uma passagem para amanhã, né, que está custando lá 50 mil reais, e eu, usando a tabela fixa, posso emitir essa mesma passagem por 5 mil, por exemplo, né? Então, é importante também sabermos que existem diferentes tipos de tabelas fixas, né? Existem tabelas fixas por continente, né? Que é o que a Latam usa. Existe tabela fixa por região. Existe tabela semifixa, que é por distância, né? Existem basicamente essas três. E diversas companhias aéreas têm tabela fixa hoje, né? A American Airlines tem tabela fixa, né? A Iberia, o trio de aves ali praticamente todas têm. A Latam, né? A nacional que tem tabela fixa. Então, como é que a gente faz para encontrar, né, essas tabelas fixas? Então, assim, é importante você saber também que cada companhia tem uma regra diferente para a tabela fixa, né? A brasileira, a Latam, né, a das nacionais aqui, é a única que tem e que é um processo bem chato para fazer emissão nela. A TAP também tem um processo parecido. Você tem que encontrar a disponibilidade. Esses voos não aparecem na busca da TAP, né? Da TAP não, da Latam, da TAP também, não aparecem lá, né? Quando aparece é com a precificação normal, né? Por exemplo, um voo saindo do Brasil, América do Norte, são 57 mil milhas, se não me engano, em econômica. Digamos que você pesquise lá e está dando 100 mil milhas, então você pode usar a tabela fixa, caso, por exemplo, esse voo seja operado pela Delta, né? E tenha disponibilidade dela, né, em tabela fixa. Como é que eu sei que ela tem disponibilidade em tabela fixa? Você vai pesquisar no site da Virgin, no caso da Delta, para ver se esse trecho que você quer está sendo operado pela Delta, porque a Virgin mostra, né, os voos da Delta lá. Se estiver aparecendo lá, então você pega a disponibilidade. O ideal é que você tenha mais de uma, né, para a Latam, e vai lá, dá uma ligadinha lá para o telefone, né? Tem uma estratégia que o pessoal usa, que é você pesquisa a tarifa normal, né? E no final da busca tem lá, quer emitir uma tabela. Eu vou compartilhar aqui atrás, fica mais fácil. Deixa eu compartilhar aqui, que eu mostro para vocês aqui, na prática, como é que a gente chega lá. Deixa eu botar aqui lá, Tampés. Isso você tem que ter disponibilidade em mãos, entendeu, pessoal? Não nem olhei disponibilidade nenhuma aqui, só estou mostrando, caso você já tenha disponibilidade, como você chegar no WhatsApp para fazer a emissão, né, de um voo em tabela fixa dentro da Latam, né? Vou botar aqui, por exemplo, Guarulhos, Atlanta, né, que é a casa da Delta. Vou botar uma data qualquer aqui, 15/5. Vou deixar carregar aqui. O telefone da Latam para você fazer emissão de tabela fixa é bem complicado, leva horas. Já vi gente levando 4 horas e meia para fazer uma emissão, né? Então, vamos daqui. Esse voo é operado pela Delta, tá vendo? 175 mil milhas. Voo direto, certo? Na Latam, as tabelas fixas, ele tem que ter alguns pré-requisitos. Tem que ser voo direto, né? Que é operado pela Delta. Agora só tem que ver lá
na Virgin, se esse voo está aparecendo lá como um voo da Delta, né? Nessa data aqui, puro Delta, e que seja all-world, né? Aí eu vou lá para o final aqui da busca. Tem aqui, ó. Resgates com tabela fixa, tá vendo? Assentos limitados. Voe para mais de 1.000 destinos internacionais, para as parceiras Delta e Qatar, que são as principais parceiras aqui da Latam, através do WhatsApp. Você clica aqui e aí você vai para o WhatsApp que vai fazer a emissão da tabela fixa. Isso aqui é um hackzinho que quase ninguém fala, mas que pode te economizar muito tempo aí, né? Então, aqui, possivelmente esse voo aqui vai estar disponível aqui para você fazer emissão em tabela fixa. Então, é um pouco melhor, né? Você pagar 57 mil do que 175 mil. Né? Mark, como é que eu sei realmente a precificação da tabela fixa Latam? A gente vem aqui no Google e pesquisa. Tabela fixa Latam. E aí a gente consegue encontrar aqui. Aqui, ó. Classe econômica, por exemplo. A partir de 29/7, aqui é a tabela fixa nova. Por exemplo, Brasil, América do Norte, 57 mil, tá vendo? Então, um voo que seja operado pela Delta indo para os Estados Unidos, né? O voo tem que ser direto, tem que ser all-world. Para saber se ele é all-world, você tem que pesquisar lá na Virgin Atlantic. E aí, ele aparecendo lá na busca no dia que você quer. Aí você já liga e diz, ó, eu quero fazer... Ou vai naquele WhatsApp, então você liga para a Latam. Tem um telefone também da Latam, que você faz por telefone também essa emissão. E aí, boa sorte, porque é um processo bem chato e demorado. Primeiro que muitos atendentes da Latam são despreparados, né? Muitos nem sabem que existe essa tabela fixa, outros não sabem como procurar disponibilidade. Tem uns que já manjam, até dizem os dias, ó, esse dia, esse voo não está aparecendo aqui para a gente, mas tem um dia tal. Então, o próprio atendente ajuda, né? Mas são raros e a grande maioria você tem que ir dizendo. E é bom também você ir com uns 2, 3 dias aí, para caso ele não consiga no primeiro, você já tem uma outra alternativa para ele tentar também fazer a emissão, certo? Então, isso é uma particularidade da tabela fixa da Latam. Por exemplo, a tabela fixa da American Airlines. Né? American Airlines geralmente é por distância, né? Por exemplo, os voos dentro do Brasil, todos os voos operados pela American Airlines e que voe pela Smiles, você paga 7.500 milhas, né? Da American Airlines. Então, é uma forma... Eu já vendi muito American Airlines, né, na nossa agência, e já salvei alguns clientes também em passagens em cima da hora, que estão custando, às vezes, 2, 3, 4 mil reais, e a gente consegue, né, por 7.500 milhas, né? Hoje o milheiro da American Airlines custa em torno de 100 reais, então você pagar 7 mil reais, ou 3 mil reais num voo e podendo pagar 750 mais taxa, né? Geralmente a gente vendia essas passagens por 1.200, 1.800 reais, né? E a gente tinha uma margem boa e o cliente pagava muito mais barato. Na Virgin você consegue pesquisar tanto os voos da Delta, né, para você emitir na Latam, como voos de todo o grupo da SkyTeam também, né? Na American Airlines é outro buscador muito bom, né, que a gente consegue ver os voos da Qatar, que a gente pode emitir lá na Latam também, né? A gente vai na Qatar e vai dar uma garimpada lá nos voos, ou vai na American Airlines e dá uma garimpada nos voos da Qatar, para a gente poder fazer emissão também em tabela fixa na Latam, né? E na American Airlines a gente consegue ver também voos all-world do grupo oneworld, né? Que é o grupo que a American Airlines faz parte, né? Então, American Airlines, Iberia, então lá você consegue encontrar voos dessas companhias também, caso você esteja procurando uma tabela fixa interessante dessas companhias aí que faz parte desses grupos, né? Então, vamos lá. Quais são alguns resgates interessantes para a tabela fixa da Latam agora, né?
Então, Brasil, América do Norte, né, a gente viu agora que são 57 mil pontos, né, de econômica, né? América do Norte, Europa, 36 mil pontos, né, dentro da Latam. Olha que maravilha. Você sair da América do Norte até Europa por 36 mil pontos, né? Europa, Oriente Médio, né, de executiva, 66 mil pontos, Latam. Né? Oriente Médio, Ásia, primeira classe, 114 mil milhas da Latam. E Oriente Médio, Oceania também, uma excelente emissão, 144 mil milhas em primeira classe, são as melhores rotas aí para fazermos emissões de tabela fixa, onde você tem um save, né? Uma economia gigantesca. Vamos falar agora da tabela fixa da Iberia e da Qatar, né? Que são tabelas fixas por distância, são chamadas tabelas semifixas, né? A Iberia também trabalha com um calendário de alta e baixa temporada, né? Então, nos períodos de baixa temporada, você vai ter aquela rota com valor X. Por exemplo, Brasil, Oriente Médio, se eu pegar um voo do Brasil até o Catar, eu vou pagar 35 mil milhas, 35 mil avios, né, que é a milha da Ibéria, para fazer esse trecho. Olha que maravilha, como é muito mais barato. E eu posso pagar 70 mil pontos, 70 mil avios, né, pegando esse mesmo voo, São Paulo, Catar, voando de executiva, né, da Ibéria. E eu consigo, né, ainda pagar 140 mil milhas, né, mil avios, né, Ibéria ou Catar, para pegar uma executiva, também Brasil ou Europa, Oriente Médio, né, isso na tarifa comercial, né, quando for alta temporada. Então, são emissões aí bem interessantes que a gente pode estar fazendo usando Ibéria e Qatar e economizando bastante, né? Vamos falar de uma tabela fixa agora muito pouco mencionada, que o pessoal não trata muito dela, que é da Connect Miles, né, da Copa, né? O pessoal às vezes tem um pouco de preconceito com a Copa, mas a Copa, né, tem emissões excelentes, né? Tem boas rotas e que pode fazer você economizar um valor interessante, né? A gente sabe que ela tem, né, principalmente quem viaja de executiva, tem aquela executiva fake dela, tá mais para uma Premium Economy, né? Mas basta você olhar direitinho qual é a aeronave que está fazendo, porque tem a aeronave que faz a executiva Dreams dele, né? Que a gente chama executiva verdadeira, e tem a executiva fake, que realmente é horrorosa, né? Então, precisa estar atento a isso, caso você vai viajar de executiva pela Copa, né? Ver se você realmente está comprando uma executiva de verdade ou está pagando gato por lebre. Então, vamos lá. Pelo Connect Miles, a gente consegue voos muito bons, né? Do Brasil até a Oceania, pagando 87.250 milhas, né? Da Connect Miles em executiva. Brasil-Ásia, também por 87.250, né? De executiva, ou 50 mil de econômica, né? Se quiser ir para a Ásia pagando um pouquinho menos, mas, cara, a diferença, você está pagando ali 27.250 mil pontos a mais, mas você vai pegar uma executiva, né? Então, se você pegar uma executiva verdadeira, vale a pena, né, pagar essa diferença, né? E outra coisa muito interessante, que a Copa não repassa taxa de combustível. Então, por exemplo, voos da Turkish, né, emitindo com milhas, né, da Connect Miles, né, que a Turkish tem taxas altíssimas. Se você for pegar um voo para Istambul, voando Turkish, cara, é muito caro. Mas se você for voar Turkish saindo com milhas da Connect Miles, né, que é da Copa, essas taxas não são repassadas, então você vai ter uma economia aí, além da tabela fixa, nesse repasse de combustível que não ocorre dentro da Copa. Beleza? Então vamos aqui para dicas para fazer uma emissão, né, em tabela fixa da Latam.
Então, vamos lá. Para usar o call center, é fundamental ter o máximo de informação possível. Pessoal, vocês vão estar pegando atendentes muito despreparados, muitas vezes, que não vai saber, vai perguntar para o supervisor, vai perguntar para o colega, muitas vezes vai lhe derrubar porque ele não sabe como fazer emissão. Então, tenha tudo mastigadinho, você vai ser o guia do atendente. Você vai chegar, cara, eu estou querendo emitir um voo pela tabela fixa, já vi aqui no site da Virgin que tem esse voo da Delta saindo dia tal de Guarulhos, indo até Atlanta dia tal, já vi que é um voo direto, que é um voo que está apto para a tabela fixa. Eu gostaria que você desse uma olhadinha aí, né? Já sei que esse trecho é 57 mil milhas e tal. Cara, você tem que conduzir ele como se fosse uma criança para facilitar a vida dele e agilizar o seu lado também, né? Então, o ideal é que você saiba quantos pontos vai ser necessário para o trecho, os dados do voo, como numeração do voo, companhia aérea parceira e classe tarifária, o alfabeto fonético para falar os nomes corretamente, né? Soletre para ele, né? Ó, tô vendo um voo da Delta aqui saindo com o voo U, A, tal, 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 U de uva, A de amor, soletre para facilitar a vida dele. E assim, último detalhe, paciência, meu amigo, porque a grande maioria, eu não sei hoje em dia, mas pelo menos até pouco tempo atrás, grande maioria dos atendentes lá sabem muito mais do que nós em relação à tabela fixa, certo? E qual é o telefone para emissão em tabela fixa, caso você não use esse hackzinho que eu lhe dei aí do WhatsApp, se você quiser fazer por telefone, é o 011, anota aí, 4002 5700. É o telefone para você fazer emissão em tabela fixa, né? Através da Latam. Beleza? Então, pessoal, vamos ficar por aqui, né? Foi uma aula um pouco mais rápida hoje e espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre tabela fixa e alguns tipos aí. Citamos 3 aqui, mas tem muito mais. Beleza? Então, o meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!